Mas eu não ia deixar de me filiar àquela associação, a Durgs, porque eu tinha uma boa percepção dessa organização sindical, pela sua história, já vinha, né, de enfrentamento à ditadura, né, pelas denúncias que ela fazia, né, pela forte presença que teve na defesa dos professores, das professoras, da denúncia que teve naquele momento expurgos que a ditadura infligiu aos professores da URGS, aqueles que estavam lutando em defesa da democracia. Né? Então, para mim, a Durgs era muito cara e eu me filiei a ela. E estou com muita satisfação até hoje filiado, acho que fechando 25 anos, acho, de filiação. Olá! Nesta edição apresentamos mais um episódio da série em homenagem aos 45 anos da Durgs Sindical, que resgata a história de lutas dos professores em defesa da educação pública e da democracia. E desta vez vamos conversar com o professor Lúcio Vieira, ex-presidente do sindicato na gestão 2019-2022 e secretário-geral do ProIFES Federação. Olá, professor Lúcio, bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado. Sabe que é sempre muito bom estar aqui na casa, na Durgs, um lugar que eu me construí também como dirigente sindical, mas fundamentalmente ajudou muito na construção da própria ideia de cidadania. Então eu tenho muita alegria, muito orgulho de pertencer a esse sindicato. E a sua história aqui no sindicato, ela já é bem antiga, né? Em 1998 a sua filiação, e nesta época ainda era a Durgs, a Associação de Docentes da URGS, que mais tarde se transformou em a Durgs Sindical em 2008. Então conta pra gente um pouquinho desta história, professor Lúcio, do seu ingresso aqui na Durgs em 98 e dessa transformação da Durgs para o sindicato. Eu me filiei na Durgs, tão logo eu fiz concurso para a URGS e tomei posse, né? Então, quando eu me tornei professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, poucos meses depois eu já me filiei na Durgs, que era a associação que congregava os professores, e embora não fosse um sindicato, tinha esse caráter de luta sindical, né? Eu já vinha de uma história de vida sindical de longa data. Antes de entrar para a Universidade Federal como professor, eu era professor do Estado no Rio Grande do Sul. E tão logo também entrei por concurso no Estado do Rio Grande do Sul, eu me filiei à nossa entidade à época, que era o CEPERS, que também, quando eu entrei, não era sindicato, porque não era permitido que os servidores públicos tivessem sindicatos de representação. E no CEPERS eu militei muito tempo, né? Fui comando de greve, fui diretor de núcleo, fui da direção central, fui vice-presidente da direção central. Então fiquei 15 anos ali, 15, 16 anos ali atuando, também além de dar aula, obviamente, atuando como dirigente sindical. Quando eu passei para a URGS, eu prometi que eu ia dar um tempo nessa vida sindical, porque ela suga muito, né? E eu queria me dedicar um pouco mais para a questão profissional. Mas eu não ia deixar de me filiar àquela associação, a Durgs, porque eu tinha uma boa percepção dessa organização sindical, pela sua história, já vinha, né, de enfrentamento à ditadura, né, pelas denúncias que ela fazia, né, pela forte presença que teve na defesa dos professores, das professoras, da denúncia que teve naquele momento expurgos que a ditadura infligiu aos professores da URGS, aqueles que estavam lutando em defesa da democracia. Né? Então, para mim, a Durgs era muito cara e eu me filiei a ela. E estou com muita satisfação até hoje filiado, acho que fechando 25 anos, acho, de filiação. Né? E aí, nessa história toda, aí eu fui dirigente, fui vice, fui secretário, foi tudo. E nessa última gestão passada, então eu tive a felicidade de ser escolhido como presidente
durante esses 3 anos, que não foram fáceis, né? Foram 3 anos que coincidiram com a pandemia, Covid, que nos imobilizou muito na nossa luta, na própria organização do sindicato, e também coincidiu com um governo que tinha uma política anti-sindical, anti-educação, né? Então isso trouxe bastante dificuldades para o nosso enfrentamento. Tu me pergunta também como é que foi essa mudança, né? Como eu disse, foi a Constituição de 1998 que permite, né, que os servidores públicos se organizem em sindicatos, né? Lá no seu artigo 37, se não me engano, inciso 4, uma coisa assim, né? Então ali está explicitado que os servidores públicos, em geral, podem se organizar livremente em associações sindicais. E a Durgs, então, foi construindo esse processo de transformação, que até então nós éramos uma associação, e essa associação ficou vinculada durante algum tempo a uma associação nacional dos docentes, que era antes, né? E como desdobramento disso, e juntamente com outra discussão que se dava nacionalmente sobre a organização sindical, passou a se entender, né, eu acho que corretamente, que não cabia mais ter um sindicato nacional, uma organização sindical nacional, que era necessário fortalecer localmente as organizações sindicais. Então, a exemplo de outras associações do Brasil, a Duro Sindical construiu um processo de se transformar, então, em uma entidade sindical. Isso aconteceu, inicialmente transformando a Durgs, né, na sua, que era a Durgs da URGS, né, Associação Docente da URGS, em sindicato, incorporando todos os outros professores de Porto Alegre, né? Então, entraram os colegas da Federal de Ciência e Saúde de Porto Alegre e os professores dos campos Restinga e o campus Porto Alegre do Instituto Federal do Rio Grande do Sul. E aí passamos a ser um sindicato de Porto Alegre, todos professores e professoras federais que atuavam em Porto Alegre, à exceção do Colégio Militar. E foi um grande desafio essa gestão da Durgs sindical na pandemia e no contexto político e econômico. Comenta um pouquinho para a gente, professor, sobre essa fase. Você vê, né? Nós tínhamos, paralelo a um governo que adotou uma política antissindical, mas principalmente uma política que trabalhava contra a educação pública. Nós já vimos com uma série de dificuldades de investimento em educação pública, de expansão da educação pública. Isso piora muito com o governo Bolsonaro, com a sequência de ministros que eram estranhos à educação. Então, essa política de esvaziamento do setor público, especialmente da educação, exigia uma prontidão muito grande de reação. Mas essa reação, ela, de certa forma, ficou bastante inibida frente ao quadro de polarização política que se estabeleceu no país, né? Ao desgaste que a chamada esquerda sofria no processo, portanto, que essa esquerda era quem tinha as bandeiras de defesa da educação pública, e junta-se a isso uma pandemia que imobilizou a ação de rua, né? Não podíamos sair para a rua, nós estávamos, as universidades fecharam suas portas, os institutos federais fecharam suas portas em nome da saúde pública. Então nós tivemos uma grande dificuldade de fazer essa ação de massa, de rua, de pressão, etc. e tal. A resposta que nós demos a isso foi usar os meios que nós tínhamos de interlocução, usando as mídias, né? Então nós passamos a fazer uma série de programas, né, ao vivo, né? No começo eram quinzenais, depois passou, acho que ser semanal, procurando explorar os diferentes temas, entre eles a própria pandemia, né,
o cuidado que nós tínhamos com a saúde dos trabalhadores, etc. e tal, mas também passamos a discutir outros aspectos da universidade, dos institutos federais, da questão da democracia, do financiamento, né, da autonomia. Quer dizer, passou a ter uma série de assuntos de interesse dos professores e das professoras que pudesse mantê-los animados ou mantê-los mobilizados ou criando condições de ter uma fonte de discussão, uma fonte de informação que conseguisse, pelo menos, contrapor muito aquilo que estava sendo difundido. De certa forma, penso que a gente conseguiu sucesso nisso, né? Tanto que o desdobramento desse processo, nós tínhamos um temor, olha, com essas campanhas sistemáticas contra o serviço público, contra a educação pública, contra a organização sindical, com esse desgaste que está sendo imposto aos setores mais progressistas da sociedade, que pudesse haver um retraimento, um esvaziamento do sindicato, uma redução do número de filiados, etc. e tal, e a nossa incapacidade de sair para a rua, porque havia impedimento. E não foi isso que se notou. A Durgs continuou forte, a Durgs aumentou sua taxa de filiação, a Durgs melhorou, né? Investimos muito, quer dizer, a Durgs hoje continua sendo o maior sindicato regional, né, em número de afiliados no país. Quer dizer, nós somos uma grande entidade sindical, muito forte entidade sindical, e se deve, eu tenho muito clareza disso, a esse corpo de filiados muito comprometidos com a nosso sindicato. E a ciência foi bastante importante durante a pandemia. Inclusive também, assim, os professores tiveram que conviver com o corte orçamentário e também com os ataques em relação ao seu trabalho, que não queriam trabalhar. Foi um momento bastante difícil. Aí tu trouxeste um elemento importante nesse debate, né? E até foi bom tu resgatar. A Durgs, nós nos transformamos em um espaço muito importante de solidariedade nesse período. A Durgs, com a sinalização positiva dos seus filiados, aportou recursos nossos, da Durgs, para apoiar muitas iniciativas que as universidades, né, onde trabalham os nossos colegas professores, como a UFSPA, como a URGS, como os institutos federais, que estavam fazendo uma série de ações de enfrentamento à Covid e precisavam de recursos financeiros. E nós aportamos muito desses recursos financeiros. Nós também fizemos uma política de solidariedade aos setores mais vulneráveis da sociedade frente ao quadro de pandemia, especialmente os pequenos agricultores da região do entorno aqui, que eram grupos sociais que dependiam muito da oferta, né, da venda direta dos seus produtos ou a venda dos seus produtos para muitas escolas municipais, escolas estaduais para merenda escolar. E com fechamento geral, essas pessoas ficaram sem renda. Então, nós passamos a fazer com eles convênios para que os professores que desejassem pudessem comprar diretamente com eles e eles entregavam nas casas. Passamos a fazer feiras. Fizemos uma política juntamente com uma série de entidades e associações de moradores, fornecendo dezenas e dezenas, né, e centenas de rancho, né, comida, alimentação, produtos de limpeza para essas comunidades. Então a Durgs esteve presente no combate dos efeitos nefastos que essa pandemia trouxe para a população. Tu falaste sobre a ciência. Nós tivemos que fazer esse enfrentamento também, e foi muito bom tu ter levantado isso, porque durante a pandemia, não só nós enfrentávamos um governo que tinha aversão à organização, aversão à educação, mas que tinha um descompromisso total com a ciência e uma negação da ciência. Ele negava a própria pandemia, ele negava a própria Covid, ele negava a eficácia de uma vacina e todos os tratamentos e todas as medidas de proteção.
Então, tivemos que fazer esse enfrentamento também. Quer dizer, e isso entrou dentro do ciclo de debates que a gente fez, trazendo pessoas que eram da área, né, que puderam, então, explicitar e difundir essas discussões sobre a segurança para a saúde e alimentar que a gente precisava fazer esse contraponto permanentemente. Então, nós tivemos também esse papel. E eu fico muito feliz que a Durgs não tenha perdido essa perspectiva de papel social que ela tem. Portanto, nós não somos apenas um sindicato de defesa dos interesses corporativos, mas nós somos uma entidade que tem vínculo estreito com o projeto de desenvolvimento da sociedade. E aí, isso que fez, por exemplo, quando eu citei lá no início, né, o que me motivou muito para eu entrar na Durgs, era esse compromisso, né? Ela não se furtou em nenhum momento nesses seus 45 anos de estar presente nas lutas mais gerais em defesa da democracia e da sociedade. E foi um desrespeito também aos professores ao dizerem que não estavam trabalhando e, na verdade, foi uma sobrecarga de trabalho remoto, professor. Não tem dúvida nenhuma que um governo desinteressado na educação e no serviço público precisava desvalorizar e desmerecer todo servidor público, né? Aquela coisa do lugar comum, servidor público é vagabundo, não trabalha, etc. E tal. É um governo que negava a necessidade de fazer, parar as coisas, né? Suspender as aulas, né? Então, ele tentava transformar essas medidas de saúde com medidas de quem não quer trabalhar, como a ausência ao trabalho. E isso sempre foi um debate muito acirrado. Eu quero lembrar que nós fizemos muitas reuniões na diretoria da Durgs, e essas reuniões com o Conselho de Representantes, que eu quero aqui parabenizar o Conselho de Representantes da Durgs, que desse conselho, né, saiu uma comissão que elaborou talvez uma das mais preciosas e importantes instrumentos orientativos sobre como enfrentar dentro das nossas instituições a Covid. Tá? Todos o que era necessário, o que era importante, o que não podia parar, porque as pessoas pensam, a universidade fechou. Não. Todo o setor de saúde da universidade continuou trabalhando. Faculdade de Medicina da UFSPA, a Faculdade de Medicina da URSS, Odontologia, Farmácia, todos os setores ficaram trabalhando. Muitos setores dentro dos institutos federais ficaram produzindo material de suporte à vida. Professores e servidores estavam trabalhando. Então, o que houve foi a suspensão das aulas por uma medida de segurança da saúde. E pouco depois dessa interrupção, porque ninguém sabia o que ia acontecer, quando a perspectiva de se alongar muito esse período, passou-se então a se organizar as aulas remotas. E foi um grande debate que como garantir aos alunos acesso a essa informação. E como nós, professores, que não tinham nenhum conhecimento, ou pouquíssimos conhecimentos sobre o trabalho que a gente chama de ensino à distância, poderíamos, usando os nossos equipamentos em casa, os nossos computadores, eu tive que comprar microfone com meu dinheiro, eu tive que comprar uma câmerazinha melhor com meu dinheiro, os professores fizeram isso, marcar com os alunos, sabendo das dificuldades que alguns tinham um ambiente apropriado, outros não, como fazer essas aulas, como montar essas aulas que eles pudessem aprender. Então, cada aula que a gente dava para o aluno de forma remota, se gastava 2 ou 3 horas para preparar de tal sorte que aquilo tivesse um efeito que a gente desejava. E mais, tão logo, ontem ainda eu estava recordando isso, tão logo se conseguiu as condições de retorno, nesse retorno os professores passaram a trabalhar muito mais do que trabalhavam em sala de aula, não é mais que trabalhava no seu campo geral, mas se dedicou mais tempo à ação de ensino do que a pesquisa e a extensão para dar conta desse monte de alunos que ficaram represados. Então, praticamente se dobrou a nossa carga horária,
se reorganizou tudo para se atender. Então, é absolutamente irresponsável aqueles que disseram que os professores não trabalharam nesse período, porque não, se trabalhou muito nesse período. E o foco da defesa da democracia é fundamental para o exercício da atividade sindical, o funcionamento do sindicato. Professor, e o ano passado também ainda teve muitos movimentos aconteceram em relação à defesa da democracia, porque ocorreu essa ameaça aí de retorno da ditadura defendido por alguns grupos. E, assim, qual é a sua opinião em relação a isso e de que forma que a educação pública pode contribuir para que não volte mais esse tormento? Talvez aqui esteja a grande tarefa que nós temos para este ano, para os próximos, talvez para sempre. É a atenção permanente à defesa da democracia. A democracia tem que ser considerado um valor humano, um direito humano, assim como a educação. Então não dá para tergiversar nesse negócio. Nós temos que ser muito firmes na denúncia de todos aqueles que tentam ameaçar a democracia, ameaçam a democracia. Não tem que ter complacência. Né? Podemos até entender um monte de motivações. Algumas de pessoas que se envolvem nesses movimentos oportunistas, antidemocráticos, por razões diversas, mas não é nem uma questão tão ideológica, mas não importa. As pessoas têm que entender que democracia é essencial para qualquer desenvolvimento. Não existe desenvolvimento sem democracia. Em lugar nenhum no mundo, as populações tiveram ganhos fora da democracia. Isso não significa que onde tem democracia todo mundo está bem. Não. Mas certamente onde não tem democracia não tem ninguém bem, a não ser aqueles que dominam o poder. Isso é uma característica mundial. Então nós temos que estar com essa atenção permanente. O que aconteceu no Brasil foi uma tentativa no 8 de janeiro impedir que o processo de reconstrução do pensamento democrático avançasse. E eu digo reconstruir esse processo de pensamento democrático porque ele não está dado. Nós tivemos uma perda gigantesca desta consciência democrática no Brasil. Nós temos ainda muita gente, mas muita gente, ainda acreditando que a solução dos problemas brasileiros está fora da democracia. E isso é sério. E esse número gigantesco de pessoas que pensam assim, que expressaram-se nas eleições pelo voto, votando a reeleição do governo anterior, eles vieram de onde? Então, a existência deste contingente grande desmente o discurso daqueles que dizem que a educação no Brasil era feita por um monte de comunista que queria fazer a desgraça do mundo. Porque se isso fosse verdade, se as universidades fossem cheias de pessoas que queriam formar as cabecinhas, as escolas para formar as cabecinhas, não teria tanta gente votado num sujeito que pensa antidemocrático. Para mim, o que aconteceu é que parte da responsabilidade disso está no próprio fracasso da educação. Que as pessoas que não têm uma boa formação dentro dessa compreensão que só existe sociedade viável, estável, que consegue ter um bem-estar, se as pessoas tiverem educação, se as pessoas tiverem compreensão sobre a democracia, se defenderem a democracia. Portanto, nós temos efetivamente que colocar a educação no centro dos nossos objetivos. Ela é a resposta para o enfrentamento das ações antidemocráticas. E quando eu coloco a ação antidemocrática, não é só a questão do golpe de Estado para um grupo se encastelar no poder. É tudo. É aquilo que diz respeito à xenofobia, à homofobia, ao racismo, ao trabalho escravo, que se vê isso aí. Tudo são manifestações antidemocráticas. Toda essa violência
contra a sociedade, o banditismo crescente, né? O roubo presente na sociedade. Tudo isso são manifestações antidemocráticas. Então, quando a gente tem que trabalhar a educação, a gente tem que pensar ela no todo, com todos esses aspectos, para as pessoas efetivamente se convencerem que nós somos seres humanos, ponto. E como tais, temos direitos sobre o mundo em que a gente vive. Nós temos direito à saúde, à educação, à alimentação, ao lazer, a sermos felizes. Isso é um direito geral, não é direito de pequenos grupos em detrimento de outros. Isso se constrói muito na educação. E o Plano Nacional de Educação completa 10 anos em 2024. E quais são as perspectivas, professor? Pois é, os planos de educação são uma conquista do povo brasileiro. Uma conquista constitucional, uma conquista na LDB, está tudo lá bonitinho, fizemos um, fizemos o outro, e esse último, que completa seu decênio em 2024, ele, do ponto de vista de texto, ele é muito bom, talvez um dos planos mais bem elaborados, mais bem acabados, mais progressistas que tivemos. E o interessante, ele é uma lei, e essa lei foi aprovada por unanimidade pelo Congresso Nacional. Quer dizer, é uma coisa talvez inédita. Nem a Constituição foi aprovada assim, né? Agora, entre termos aprovado e ter executado isso, temos um problema sério aqui. Se a gente já tiver duas metas que nos dizem respeito diretamente como sindicato de representação de professores das universidades e dos institutos federais, que trabalham na esfera do ensino técnico médio, de nível médio, e um pouco da esfera da educação tecnológica e superior, e as universidades que trabalham no ensino superior, a meta 11 dizia o seguinte: até 2024, deveriam ser triplicados o número de matrículas, a oferta de matrícula na educação técnica de nível médio, sendo que desta ampliação, 50% fosse oferecido pelo setor público. Tivemos esse interregno de 2 anos, em 2 anos de pandemia, dentro desses 10 anos, que isso obviamente afeta. Mas tinha que crescer 200%. Sabe quanto cresceu até agora? 7%. Portanto, a chance de 2024 a gente alcançar essa meta é 0. Então, o que a gente tem que avaliar é o seguinte: a meta estava sobrevalorizada, não tinha nem condições, etc. e tal. As políticas foram erradas, não compreendemos o cenário em que nós estamos vivendo. O que aconteceu? Nós vamos ter que avaliar isso. Tem um fator desinvestimento, teve, né? Mas tem outros fatores que nós temos que discutir internamente. Antes de fazer essa discussão, vamos pegar a meta 12, que é a meta das universidades. Ali tinha uma meta da taxa bruta de atendimento fosse 50%, a taxa líquida chegasse a 33%. Eu acho que não passou de 15%. E é interessante notar que nos últimos anos, o número de matrículas nas universidades públicas caiu. Não que o número de oferta de vagas não tenha aumentado, mas o número de matriculados caiu. Mais interessante, o número de matriculados nas universidades privadas sem fins lucrativos também caiu. Sabe onde é que cresceu? Nas universidades privadas com fins lucrativos. Está muito longe de atingir a meta, especialmente na esfera pública. E eu não estou dizendo que tanto lá no setor público, especialmente federal, no ensino técnico e federal nas universidades, essas tiveram melhorias. Mas no cômputo geral, ficou muito longe do alcance dessa meta. Então, nós temos que colocar na balança
o desinvestimento, uma política contrária à valorização da educação, uma perda geral do poder aquisitivo da população, que obrigou muita gente a se jogar no mercado informal em busca de sobrevivência. Isso tudo tem aspectos, mas também nós temos que nos debruçar e fazer uma espécie de crítica ou autocrítica de como é que a gente está pensando as nossas universidades, as nossas instituições e quanto ela está conseguindo acompanhar essa revolução no processo produtivo e científico e tecnológico está no mundo. Enquanto a nossa universidade e nossos institutos federais estão acompanhando isso, estão se adequando a essas novas demandas para responder de forma mais célere aquilo que muito das, eu diria, sem querer generalizar, mas muitas vezes de forma irresponsável, instituições privadas que só visam o lucro, fazem enganando num discurso de formação rápida. Né? E talvez isso seja um fator de atração mais rápido. Eu te dou um curso rápido, tu vai ganhar o teu título aqui, é o que tu precisa para tentar melhorar, enquanto nós ficamos num processo muito lento de discussão, tá, e o que vai se fazer. Só que a sociedade está acelerada, ela precisa de respostas mais rápidas. E se as instituições públicas não forem também ágeis nessas respostas, ela também não fica fora. A evasão é grande, o abandono é grande, a retenção é grande. E o desinteresse está grande também. Então, nós temos que nos desafiar, como professores universitários, como professores das instituições federais, dos institutos federais, a procurar responder isso de forma mais adequada, abrir esse debate com a sociedade. Né? Então, e eu acredito que o sindicato tem também esse papel. Nós discutimos muito a questão da autonomia, da democracia interna, e isso tem que estar absolutamente alinhado com essas demandas da sociedade, senão nós vamos virar entes olhando para dentro de si mesmo e que não resolve nada. Mas eu gosto da Dulce porque ela faz o debate. Faz o debate. E agora com o novo governo, o governo Lula, quais são os desafios da educação pública? Bom, só esse quadro que eu pintei já mostrou que o desafio é grande. Segundo, o governo Lula é um governo onde o Lula é o presidente. Então a gente tem que fazer uma distinção. Este governo é o resultado de uma grande composição de forças, desde a direita à extrema esquerda. Eu só estou tirando aqui a extrema direita, que preocupadas em estabelecer um mínimo padrão democrático nesse país, se uniram para tirar a expressão mais acabada do fascismo atrasado, né, conservador, anticientífico, anti-sociedade, anti-organização, que representava o governo anterior. Essa é a composição. Então, nesta composição, o Lula é o presidente. Mas esse não é o governo da esquerda, o governo do Lula, o governo progressista, essencialmente. É um governo de composição. E como tal, nós vamos ter que ter a paciência histórica de perceber quais são os limites. E esses limites são os limites para os dois lados. Nós temos que estar atentos aqui. Nós não podemos transgredir. Nós não podemos pensar assim, não, agora o mais importante é garantir uma certa estabilidade e vão abrir mão de um monte de coisa. Não, nós vamos ter que disputar palmo a palmo, né, os espaços para garantir a democracia, para garantir os direitos de cidadania, para garantir a educação pública de qualidade, para enfrentar a mercantilização do ensino, etc. e tal. Essa é uma disputa permanente. Então, nós não podemos acomodar que ganhamos, o governo Lula é o presidente, portanto, maravilha. Não. Que bom que ganhamos, o governo Lula é o presidente, e isso abre um caminho melhor para que a gente faça esta pressão, avance nas nossas lutas, porque pelo menos temos uma certa segurança de que não haverá o desrespeito à organização sindical, haverá uma preocupação no investimento na educação, né, e haverá uma preocupação permanente em defesa da democracia.
mas os desafios são grandes. Só o que eu apontei aqui em relação ao Plano Nacional de Educação e tudo que a gente tem que fazer para a educação, pegando aí o novo ensino médio, pegando aí a Base Nacional Comum Curricular e pegando aí a Base Nacional de Formação de Professores, tem um monte de discussão séria para fazer. Orçamento também. O orçamento, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a aprovação do arcabouço fiscal agora, que traz limitações para além do que a gente gostaria, que vai exigir muita disputa por orçamento para setores essenciais da sociedade, e entre eles está a educação. Então tem um espaço aí gigantesco que a LDO está aí, que exigirá de todos aqueles comprometidos com esse lado, com essa democracia, com o direito à cidadania. Então nós vamos ter que estar muito presentes nessa luta. Professor Lúcio Vieira, então vamos às considerações finais, a sua mensagem que fica aí para os docentes, para a sociedade, em celebração aos 45 anos da Durgs Sindical. Bom, primeira coisa, eu vou reafirmar aquilo que eu disse aqui no início, né? Eu tenho orgulho de pertencer à Durgs, né? Porque a Durgs sempre construiu o seu processo de disputa dentro dos marcos democráticos, dentro do respeito às diferentes opiniões. Quer dizer, a sua organização interna sempre primou pela democracia. Sempre a gente articulou a mobilização para aumentar a pressão e a negociação como fator determinante para o avanço. Isso é uma marca da Durgs. A Durgs nunca se furtou de discutir questões gerais da sociedade e sempre viu a educação como um elemento essencial para a emancipação da sociedade, para consolidar a cidadania. Então, a minha mensagem é essa. Você, meu colega e minha colega que são filiados à Durgs, reforcem cada vez mais o nosso sindicato. Ajudem a convencer aqueles novos colegas que entraram há pouco, que ainda não são filiados, que venham se filiar ao sindicato. Só com uma organização forte que nós conseguiremos ter aquilo que a gente quer. Como instituição, como professor, melhor carreira, melhor salário, melhores condições de trabalho, incentivo, reconhecimento, valorização. Se dá com organização. E a nossa organização é singular dentro desse universo. Então vamos nos fortalecer e parabéns a todos nós, que os 45 anos da Durgs são os 45 anos nossos, né? Da nossa vida sindical, da nossa organização. Tá certo, muito obrigada pela participação aqui no nosso programa.